Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre diodos. Vamos apresentar diodos do ponto de vista de dispositivo ideal. O diodo é o primeiro dispositivo não linear que a gente vai estudar na disciplina. Logo após ter passado pelo caso de amplificador operacional, que embora a gente use normalmente na faixa linear, há também usos na região não linear. Haja visto o caso do amplificador com histeresia. No caso dos diodos, é o seguinte: o diodo é um dispositivo semicondutor, cujo símbolo é dado por esse aqui. Esse símbolo nós temos dois pinos, nós temos o anodo e temos o catodo, que a gente vai usar as letras A e K para representar esse símbolo. Sobre o diodo existe uma queda de tensão, vou chamar a tensão VD, tensão sobre o diodo, e passando pelo diodo nós temos uma corrente ID, ok? Do ponto de vista ideal, a curva característica do diodo é dada pelo seguinte: aqui tensão VD, tensão ID, ou corrente ID, ok? Ele é um dispositivo que permite passagem de corrente unicamente em um sentido, ok? Que seja o sentido positivo aqui que está colocado aqui pela reta. Então, quando a diferença potencial pelo diodo é negativa, o diodo não deixa passar corrente. Então nós estamos nessa faixa aqui, em que a corrente pelo diodo é aproximadamente 0 A. No caso ideal, seria 0 A. E no caso positivo, ou seja, quando a diferença potencial tende a ficar positiva, o diodo já passaria a ser um condutor ideal, ok? Então nessa faixa aqui, o que seria a resistência pelo diodo seria aproximadamente, não aproximadamente, seria exatamente 0. Ou seja, desculpa, aqui não tem passagem de corrente, então seria infinito. E nessa faixa aqui, a resistência pelo diodo como condutor ideal é 0. Ok? Então essa é a curva característica do diodo. Como é que a gente vai analisar circuitos de componentes assim tão não lineares? Na verdade, existem algumas formas, eu vou procurar durante esse curso mostrar algumas dessas formas. Geralmente você explora, você assume que o diodo está em um modo de operação, por exemplo, nessa faixa aqui, em que o diodo praticamente funciona como uma chave aberta. Ou você explora essa faixa de cá, em que o diodo praticamente se comporta como um circuito fechado. Ou seja, a chave estaria fechada. Okay? Se você não sabe inicialmente qual a condição do modo de operação do diodo, que nós vimos aqui tem dois modos distintos, você assume um dos modos e verifica se as condições de operação daquele modo estão mantidas. Só para dar um exemplo, eu vou pegar aqui um circuito como esse de cá, que tem uma fonte de tensão V, que eu posso ajustar essa tensão V, e vou aqui colocar um resistor e um diodo. Nesse caso aqui é importante o resistor, porque ele vai limitar a corrente máxima que deve ser fornecida pela fonte, caso o diodo entre em condução. Então nós temos aqui uma resistência R, nós temos aqui o diodo, e nós temos a queda da tensão pelo diodo, e nós temos aqui a corrente que passa pelo diodo. Ok? Então, se eu suponho diodo conduzindo,
ok? Se eu tenho um diodo que está conduzindo, nós temos que VD igual a zero, certo? Ou seja, nós estamos nessa faixa aqui em que a tensão sobre o diodo é zero. E nessa condição, ela vai ser válida enquanto ID for maior que zero, certo? Já que o diodo, a corrente pelo diodo tem que ser no sentido positivo, ele estando em condução. Nesse caso aqui, se o diodo está conduzindo, nós temos que a corrente ID é a mesma que passa pela resistência. Ok? E nós temos aqui que essa tensão, essa corrente pela resistência é dada por esse potencial, que é V, menos esse potencial, que como o diodo está conduzindo, a diferença potencial sobre ele é zero. Então aqui nós temos 0 volts. Então aqui fica 0 volts. Tomando esse ponto aqui como referência de terra. E aí nós temos que ID é igual a V menos 0 sobre R. Ok? Isso tem que ser maior que zero. Portanto, isso vai ser verdade. Isso implica que V tem que ser maior que zero. Ou seja, enquanto a fonte de tensão for positiva, o diodo vai estar conduzindo. Então veja, nós assumimos uma condição, uma hipótese. Essa hipótese leva a uma restrição, que seria VD igual a zero. E, em consequência disso, nós vamos verificar se a corrente positiva, que levaria essa condição do diodo conduzir, ela se mantém. E nós vimos aqui a condição que ela tem que ter para se manter. Agora, se eu for para o outro lado e supor o diodo não conduzindo, deixa eu fazer melhor, vou apagar aqui o espaço. É melhor para a gente ver. Então, nós vimos aqui para o diodo conduzir, a tensão V tem que ser maior que zero. Então, vou supor o diodo não conduzindo. Nessa condição, o que nós temos? Se o diodo não conduz, isso implica o quê? Eu vou apagar aqui os termos. Significa resistência infinita por ele. Ou seja, você pode analisar o diodo do ponto de vista como se ele fosse o circuito aberto. Ok? E a diferença potencial VD continua aqui. Bom, se ele é um circuito aberto, a corrente ID é igual a zero. Isso, então aqui nós temos que a corrente D é igual a zero. E isso vai se manter enquanto VD for menor que zero. Por quê? Significa que nós estamos nessa faixa de operação. VD é negativo. Ok? Bom, como a corrente D é igual a zero, não existe queda de tensão aqui sobre esse resistor. Portanto, esse potencial V, que está aqui, também não vai aparecer aqui. Então, a gente vê claramente que VD é igual a V. E para o diodo não conduzir, isso tem que ser menor que zero. Portanto, a condição é que V seja negativo. Ok? Então, nós encontramos que ele não conduz para a tensão V negativa e conduz para a tensão V positiva. E no caso de não condução, VD igual a V. Quando há condução, VD igual a zero. Ok? Então, nós temos aqui uma relação aqui característica desse circuito. Em função, na verdade, de VD em função de V.
E com V negativo, V igual a VD. Então, V igual a VD significa uma reta assim, relação 1 para 1. Com V positivo, o diodo conduz e a queda de tensão sobre ele é zero, portanto, VD é assim. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um circuito que tem relação com a característica não linear, porque simplesmente nós temos um dispositivo não linear. Okay? Então, aí, para vocês terem ideia de como é que a gente faz para analisar o circuito com diodo. Agora você me disse, mas professor, o que acontece com V igual a zero? Bom, em geral, apesar da situação aqui de haver a coincidência quando V igual a zero, quando VD igual a zero e D igual a zero também, essa condição aqui nós temos um limite entre o diodo estar conduzindo ou não. Mas geralmente isso não leva a saltos na análise de circuito, então não leva a descontinuidades, que é o que a gente vê aqui. Não há motivo para descontinuidade nesse ponto. Porque se ele não está conduzindo, significa que V igual a zero. Se V igual a zero, conduzindo ou não de qualquer forma, tanto a corrente ID como a diferença potencial VD seriam zero. Portanto, não haveria descontinuidade nesse circuito. Então, isso aqui está bem definido, essa situação aqui. 0 volts, de qualquer forma. Ok? Bom, esse é um exemplo de análise de circuitos com diodos ideais. Bom, um outro exemplo de circuito é esse aqui. E que nós usamos um diodo para fazer uma alteração na forma de onda, quer dizer, gerar uma forma de onda de saída a partir de uma forma de onda de entrada, em que a forma de onda de entrada é senoidal. Ok? Bom, então nós vamos supor aqui, no nosso caso, que a tensão de entrada aqui no tempo ela é de forma senoidal. Ou mesmo que seja variante no tempo. Ok? Então nós temos aqui a tensão sobre o diodo e temos a corrente ID. Bom, vamos começar supondo, eu vou chamar de diodo D conduzindo. Okay. Se o diodo está conduzindo, nós temos que VD igual a zero e ID maior que zero. Então essa é a equação que a gente tem que checar. Com VD igual a zero, significa que esse potencial, se eu tomar como referência esse ponto aqui como sendo o meu terra, VE vai aparecer aqui, porque não tem diferença potencial sobre o diodo. E aí, com VE aqui, nós temos que a corrente D, que vai ser a mesma que vai passar pela resistência, isso porque o diodo está conduzindo. A corrente D é igual a VE sobre, eu vou colocar a resistência de valor R, sobre R. E isso tem que ser maior que zero para confirmar a condição de condução. Mas aqui nós tiramos que VE tem que ser positivo. E com o diodo conduzindo, o V é positivo, nós temos que a diferença potencial sobre a resistência é igual a VE, porque o diodo passa a ser um curto-circuito.
Então Vs igual a VE. Então, nesse caso aqui, positivo, enquanto a tensão de entrada for positiva, a tensão de saída vai fazer o quê? Vai seguir a tensão de entrada. Ok? Continuando agora a análise. Bom, o diodo tem dois modos de operação. Você pode analisar o segundo modo, ou você pode, por complementaridade, assumir que o outro modo vai ser o do diodo não conduzindo. Ok? No espaço de trabalho complementar a esses aqui. Então aqui nós já tínhamos aqui encontrado, quando V é maior que zero, a tensão de saída é igual a Vs. A tensão de saída é igual a VE. Aqui nós já tínhamos essa parte aqui da curva característica desse circuito. Ok? Com o diodo não conduzindo, naturalmente você espera VE menor que zero. Então isso aqui seria com VE menor que zero, condição de não condução. Se o diodo não conduz, nós temos aqui um circuito aberto. Ou seja, ok? E a corrente D é igual a zero. Portanto, Vs, que é a diferença potencial sobre a resistência, vai ser zero, porque a corrente passa por ela é zero. Então aqui nós temos aqui que Vs é igual a zero. Ok? Então perceberam que aqui eu mudei um pouco a forma de análise, eu encontrei uma condição, confirmei essa condição, e a condição complementar também envolve um espaço complementar para as variáveis. Ok? No caso, a determinante que seria a tensão VE. Então, com VE menor que zero, Vs igual a zero. O que indica que nessas faixas aqui, a tensão de saída é zero. Ok? Então, nesse caso, o que nós temos? Nós temos um circuito que deixa passar apenas a parte positiva da forma de onda de entrada. Então, se a tensão VE era uma senoide, ou seja, uma forma de onda senoidal, isso significa que seu valor médio é igual a zero. Ok? Mas o que dizer sobre o valor médio dessa tensão aqui de saída? Vocês podem fazer análise de cálculo de valor médio. Nós temos aqui que a tensão de saída médio. Bom, como é um sinal periódico, ou seja, tem que fazer análise no período t. É 1 sobre t. Integral de tempo. Podemos, se a gente tomar aqui como referência o zero aqui, de 0 até período t, da sua forma de onda Vs de t dt. Ok? E vocês vão encontrar que isso aqui é igual a A sobre π, supondo que A é a amplitude da senoide. Ok? Então nós podemos ver que esse valor aqui ele é maior que zero. Naturalmente o valor médio acaba subindo, como o π é um número maior que 2, fica menos da metade,
da amplitude, então esse aqui seria o nosso valor médio da tensão de saída. Então você passa a ter na tensão de saída uma tensão cujo valor médio é positivo, apesar da senoide ter valor médio zero. Isso vai nos permitir mais para frente obter um tipo de dispositivo, um tipo de circuito que nos permite converter sinal AC em sinal DC, porque nós acabamos de criar um valor DC na saída. Naturalmente não nos interessa essa forma de onda comutar, ela vai precisar ser filtrada, para isso vamos usar capacitores. Esse circuito é chamado retificador de meia onda. Ok? Isso porque ele retifica metade da onda de entrada. Bom, como eu tinha mencionado anteriormente, na circuitos com amplificadores operacionais, nós iríamos utilizar o amplificador operacional juntamente com outros componentes não lineares para obter circuitos não lineares. Então vai aqui um exemplo. Vamos fazer uma ligação relativamente simples entre um amplificador operacional e um diodo. Vamos usar assim. Ok. Eu vou colocar aqui um resistor só para dar sentido à evolução da corrente pelo diodo. Tensão de saída. Ok? Bom, aqui, conforme a gente já vinha fazendo, vamos aplicar a mesma metodologia. Vai supor o diodo conduzindo ou não conduzindo. Eu vou começar supondo o diodo conduzindo. Vou chamar de diodo D. Então D conduz. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, fazer diferente. Até porque não somos obrigados a sempre seguir a mesma forma. Mas vamos supor que ele não conduz. Se ele não conduz, significa que eu posso aqui nesse circuito trocar por uma condição de não condução, ou seja, corrente D igual a zero, ou seja, é um circuito aberto. E a diferença potencial pelo diodo está aqui. Se ele não conduz, nós temos que ID igual a zero. Então, a corrente D era nesse sentido. Ela vem para cá, porque eu não estou supondo uma carga para VS. E a tensão VD ela tem que ser negativa, já que o diodo não vai conduzir. Ok? Bom, com ID igual a zero, essa corrente D vem para cá. Nós sabemos que a corrente de entrada do operacional, que vamos supor ideal, é zero. Portanto, está aqui. Significa que como ID igual a zero, essa corrente aqui é zero. Portanto, esse potencial nesse ponto é o mesmo desse aqui, porque o resistor, a queda da tensão sobre ele vai ser zero. Então aqui nós vamos ter 0 volts. Então Vs igual a 0 volts. Ok? Bom, agora temos que verificar que condição nós devemos ter para que isso ocorra. Se VD tem que ser menor que zero, significa que esse potencial aqui nesse ponto tem que ser menor que zero. Nós estamos vendo que o operacional está sem malha de realimentação. Significa que ele está em malha aberta. Se ele está em malha aberta e esse potencial aqui é 0 volts, esse potencial aqui vai ser negativo em que condição? Se V for menor que zero. Ou seja, se esse potencial aqui for menor do que esse. Porque se a tensão da entrada não inversora for menor que a tensão da entrada inversora, o operacional vai saturar negativamente, ou seja, vai ficar negativo. Aqui, embora estamos supondo
um operacional ideal seria como se você dissesse que a tensão de saída do operacional está tendendo a menos infinito. Então, essa é a condição que nós devemos ter para a tensão de entrada VE. Para que ele não conduza. Ok? E para a situação do D conduzindo. Vamos supor que ele conduz. Vou só trocar algumas coisas aqui. Vou precisar recolocar o diodo no nosso circuito. Okay. Bom, o diodo está aqui, nesse ponto, tensão de entrada aqui, VE. Bom, se o diodo está conduzindo, o que nós vamos assumir agora? Se o diodo conduz, nós temos essa diferença potencial VD igual a 0 volts e nós devemos ter ID maior que zero. Ok? Bom, se o diodo está conduzindo, nós temos uma realimentação. Se temos realimentação, nós sabemos que nós podemos assumir, e essa realimentação é integral, porque o que você tiver de variação nesse ponto aqui, você vai ter de variação nesse ponto aqui, já que a queda da tensão pelo diodo é zero. Então nós podemos assumir aqui que o beta nesse sistema é igual a 1. Ok? Bom, mas sendo um amplificador ideal e tendo realimentação, nós temos curto virtual aqui. Opa! Essa diferença potencial aqui na entrada seria zero. Portanto, o potencial VE vai aparecer aqui. Então, essa corrente pela resistência é VS sobre R. Como a corrente de entrada é zero, essa corrente VS sobre R vem desse ramo aqui. E VS sobre R é igual a corrente que passa pelo diodo. Então, temos que ID é igual a VS sobre R. Daqui nós tiramos que VE tem que ser positivo, porque ID tem que ser positivo para o diodo conduzir. Ok? Então, com VE maior que zero, o diodo conduz. O diodo conduzindo, esse potencial VE é o mesmo potencial VS. Você pode ver porque nós temos um curto aqui. Então, VS igual a VE. Então, se VE é menor que zero, VS igual a VE. Se VE é menor que zero, VS igual a zero. Então, aqui nós temos essa curva característica desse circuito. Então, com a tensão de entrada positiva, a saída também vai seguir a entrada. Com a tensão de entrada negativa, a tensão de saída é igual a zero. Ok? Vocês podem perceber por esse circuito que ele tem também uma curva característica de retificador de meia onda. Isso porque se a tensão de entrada for acionada, a tensão de saída só vai deixar passar a parte positiva da nossa senoide. Bom, diodos também têm sido usados como componentes de portas lógicas. Eu vou fazer ainda aqui uma análise aproximada com o diodo ideal, mais à frente, no caso real, nós vamos ter mais informações para poder saber como é que seria a relação entrada e saída de uma porta lógica construída a partir de diodos.
Mas algumas funções lógicas vocês vão encontrar sendo feitas com a ajuda de diodos em circuitos que a gente também vai ver no curso. Vamos olhar aqui esse seguinte circuito. Vou pegar aqui duas tensões, VA, tensão VB. Okay. Nós temos um diodo D1 e um diodo D2. E nós queremos ver que função lógica seria representada por esse circuito. Vamos assumir aqui que nível lógico 1 e seria dado por qualquer uma das tensões VA, VB ou VS maior do que 0. E nível 0 VA, VB ou VS menor do que 0. Ok? Então nós vamos montar aqui uma tabela. Nós teríamos aqui a condição de VA e VB. Bom, como a tabela tem o objetivo de representar descobrir que função lógica é representada aqui por esse circuito, nós vamos preencher aqui a tensão de saída para as diferentes condições das entradas. Okay? Então, o primeiro caso aqui, tensões VA e VB, ambas negativas. Ora, se esses potenciais são menor que 0, existe, e nós temos aqui apenas um resistor, existe possibilidade de haver corrente nesse sentido? Ou seja, em supondo que o diodo estaria conduzindo, não, porque o diodo não conduz nesse sentido, né? Tanto um como o outro. Ou ainda, se esses potenciais são menores que 0, ambos, se você supõe que o diodo não está conduzindo, esse potencial aqui permanece com 0. Então esse potencial aqui é menor do que esse potencial de cá, ou seja, a tensão do anodo de cada diodo é menor que a tensão do cátodo, portanto os diodos não conduzem. Então qualquer uma das duas situações levaria a VS igual a 0. Ok? Eu vou considerar aqui nível lógico 0 como sendo essa condição de cá. Tá bom? Bom, próximo caso, um dos dois diodos conduzindo. Eu vou pegar aqui a primeira situação que seria, não um dos dois diodos conduzindo, mas uma das duas tensões positivas. Então, eu vou pegar aqui VB maior que 0. Esse aqui VB maior que 0. VA é menor que 0. Bom, olhando aqui para essa parte do circuito, nós já tínhamos analisado antes esse tipo de circuito, com retificador de meia onda. Então, esse potencial sendo maior que 0, haveria condições para a condução desse diodo D2. O diodo D2 conduzindo, esse potencial aqui também ficaria maior que 0. Em estando esse potencial maior que 0, e a tensão VA é menor do que 0, o diodo D1 não conduziria. Portanto, nessa situação, nós temos que o diodo D1 conduz, ou D2 conduz, e o diodo D1 não conduz. Se o diodo D2 conduz e o diodo D1 não conduz, quem está fornecendo esse potencial aqui é a tensão VB. Ok? Então, esse potencial de tensão de saída também é maior que 0. Portanto, nessa situação, nós temos VS igual a 1.
Devido à simetria desse circuito, nós também podemos assumir que, para o caso da tensão VA, é a mesma situação. Devido à simetria, o diodo D1 conduziria e o diodo D2 não conduziria, devido à simetria do problema. Então, nós podemos dizer aqui que Vs também é igual a 1. Agora, o que pode causar alguma complicação na análise, como nós não definimos valores para VA e VB, nós vamos assumir aqui que os dois são maiores que zero, só que não necessariamente VA é maior ou menor que VB. Mas na verdade não vai fazer muita diferença. Tá ok? O que acontece? Se VA é maior que zero e VB é maior que zero, há condições para os dois diodos conduzirem. Ok? Bom, se o diodo D1 conduz, esse potencial aqui vai ser VA. Ok? Se esse potencial é VA, esse diodo ele só não vai conduzir, o diodo D2 só não vai conduzir se VB for menor que VA. Só que se VB for maior que VA, o diodo conduz. Aí você pensa, então vai haver um conflito, vai aparecer VB aqui, sendo que VB é maior que VA? Na verdade não, nessa situação, esse diodo entra em condução, esse potencial aqui passa a ser VB, e aí esse diodo, com esse potencial aqui passa a ser VB, o diodo D1 passa a não conduzir. Então, na verdade, é o seguinte, quem vai fornecer a tensão Vs vai ser VA ou VB, nessa composição. De qualquer forma, como os dois estão positivos, que é essa combinação aqui, a tensão de saída, em termos de nível lógico, vai também ser positiva. Não estou fazendo nem distinção se ela vai ser provida por VA ou por VB. De qualquer forma, a função lógica é essa. Ok? Então, nós podemos ver aqui que do ponto de vista lógico, nós temos a seguinte relação. Vs é igual a VA ou não vou nem colocar tensão, mas que essa que seria o sinal lógico correspondente à tensão Vs é igual a A ou B. Então, esse circuito implementa uma função lógica ou. Okay? Um uso natural para esse tipo de circuito é esse aqui. Muitos dispositivos, equipamentos, eles são hoje em dia alimentados por duas fontes. Eles têm uma fonte externa, que geralmente é conectada à rede elétrica, e uma fonte interna, que é uma bateria. Então, nós temos uma fonte externa que vai prover uma tensão. E temos uma bateria que não necessariamente precisa ser do mesmo nível de tensão da fonte externa, que também vai fornecer outra. Ok? E naturalmente os dois potenciais eles compartilham do mesmo terra. Bom, nós queremos fazer um circuito que se comporte da seguinte forma. Uma das duas fontes tem que fornecer tensão para minhas placas do meu circuito. No circuito principal. Ok? Não importa quem é. Agora acontece o seguinte: a tensão da bateria, vou chamar VB, e a tensão de alimentação principal, vou chamar VA. Uma das duas vai ter que ser usada para alimentar o circuito principal. Ok? Então nós temos aqui. Nós já vimos que isso pode ser provido por um circuito ou. Nós vamos colocar aqui uma resistência, mesmo que seja muito grande, só para garantir
a função lógica, mas ela não é necessária, porque geralmente o circuito principal ele já demanda a corrente aqui, garantindo a condução do diodo que vai conduzir. Então o que vai acontecer aqui nessa situação é o seguinte: essa R pode ir tão maior melhor. Quem vai alimentar? Se VA for maior do que VB, essa tensão de alimentação é chamada de VS, e VS igual a VA. Por quê? Porque esse diodo aqui vai conduzir, o diodo de baixo não conduz, e a tensão de saída é igual a tensão VA. Caso contrário, se VA for menor que VB, a tensão de saída é igual a VB. Ok? E essa situação é quando? Ocorre quando? Ocorre quando tem falta de energia. Ok? E nessa situação, quem vai suprir a alimentação do circuito principal vai ser a bateria. E o circuito principal não vai sofrer com a eventual falta de energia. Porque nós temos duas fontes diferentes e um circuito com dois diodos para suprir essa alimentação. Circuitos que têm mais exigência com relação ao tempo de resposta ou a características de diodos reais, que, por exemplo, o diodo real apresenta queda de tensão sobre ele, já passam a usar outros tipos de componentes. De qualquer forma, esse é um exemplo de circuito que é usado no geral para circuitos mais simples, para aplicações mais simples, e que não tem requisitos com relação à eventual redução dessa tensão VS em relação a VA ou VB. Okay? Então esse é mais um exemplo de uso de diodos em aplicações reais. As próximas aulas vão tratar do diodo real, que apresenta características de não linearidade mais difíceis de ser tratadas, de ser resolvidas, mas nós vamos apresentar ferramentas para que a análise desse circuito seja possível, se não exata, pelo menos aproximada desses circuitos. Não é por isso que a gente deixa de usar os diodos, a questão é só usar a ferramenta apropriada para fins de análise.